Olá, estudantes do nono ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Elida Paixão e hoje nós vamos continuar o nosso estudo a partir da crônica. Vocês lembram a crônica que nós lemos na aula anterior? Ela se chamava Lendas da Minha Infância. Então hoje nós vamos ver alguns usos linguísticos a partir dessa crônica. Lembrando que na aula passada nós focamos as questões interpretativas, as questões de características desse gênero. Agora hoje é a hora da gente ir um pouquinho além com relação ao uso linguístico, às questões gramaticais a partir dessa crônica. Vamos ver a primeira imagem? Olha só, diz o seguinte: analise o trecho da crônica quanto à questão sintática da oração. Olha aí o exemplo que a gente tem retirado lá da crônica. Vejo que era uma forma dos nossos pais nos protegerem. Observem lá o verbo ver e a conjunção que. Então, nessa frase, nós temos uma oração subordinada substantiva e ela se divide em 6 tipos. Então, vamos analisar essa frase para a gente descobrir do que ela se trata? Observe aí a outra imagem. A conjunção integrante que, ela vem após o verbo ver, o qual, sintaticamente, ele é classificado como verbo transitivo direto. Mas por que ele é um verbo transitivo direto? Porque o verbo ver, ele exige um complemento. Se você falar assim, quem vê, vê algo. Se eu falasse a frase assim, eu vejo, aí você ia perguntar, mas o que ela está vendo? Ela vê o quê? Então, isso é a semântica que alguns verbos transmitem, de ter sentido, né? Dele sozinho já expressar o sentido ou dele precisar de um complemento para ter o sentido. O caso do verbo ver, ele é considerado, classificado como verbo transitivo direto, por isso, porque ele tem como complemento um objeto direto. Logo, se a gente tem essa classificação, essa sintaxe desse verbo, ele vai ser essa oração, ela vai ser classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Essa é uma das 6 que nós vamos ver. Vamos ver outra imagem? Olha aqui. As orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas ou pela conjunção integrante que ou pelo si. E elas podem acompanhar conjunções ou locuções conjuntivas e até pronomes. Ok? Então, lembre-se bem disso. Olha aí no slide o que está marcado, né? Sempre ela vai vir introduzida com o que ou com o si, que são chamadas de conjunções integrantes. Vamos ver a próxima imagem? Essa imagem traz um quadro da classificação dessas orações. Como eu disse, são 6 tipos. Nós temos as orações subordinadas substantiva subjetiva, quando ela vai exercer a função de sujeito. A subordinada substantiva objetiva direta, quando ela exerce a função de objeto direto. A subordinada substantiva objetiva indireta, quando ela exerce a função de objeto indireto. A subordinada substantiva completiva nominal, quando ela exerce a função de complemento nominal. A subordinada substantiva predicativa, quando ela tem a função de predicativo do sujeito. E, por último, a subordinada substantiva positiva, quando ela tem a função de aposto. Lembre-se que o aposto é uma explicação, né? Um termo acessório dentro da oração. Mas vamos ver aqui no quadro alguns exemplos para vocês compreenderem melhor essa classificação. Veja aqui, ó. Eu fiz a divisão, nós temos a conjunção integrante que, e aí, antes da oração integrante, nós temos a oração principal. Eu costumo dar a dica que a gente analisa a oração principal para descobrir que tipo de oração subordinada, que é a segunda, vai ter aí nesse caso. Olha aqui, nessa oração principal nós temos um verbo de ligação, né, o é. Logo, se eu tenho o verbo de ligação na oração principal, essa segunda oração, ela vai exercer a função de sujeito,
Então, por isso que ela é classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Porque aqui, quando ele diz que as lendas antigas assustem as crianças, então essa oração todinha tem essa função de sujeito, ok? A segunda oração, ela me perguntou se eu saía sozinho à noite. Qual é a oração subordinada aqui? A partir da conjunção integrante, se. Então, aqui até o ponto, ela é uma subordinada substantiva objetiva direta, porque ela exerce a função de objeto direto, igual nós vimos lá na imagem. Mas como que eu sei disso? Analisando aqui a oração principal. A gente tem o verbo perguntar, que é um verbo transitivo direto. Porque quem pergunta, pergunta algo, alguma coisa. Então, ele exige esse complemento e esse complemento, sintaticamente, é chamado de objeto direto. Por isso que ela é uma objetiva direta. A terceira oração diz o seguinte: necessito de que você me acompanhe à noite. Então, vamos ver aqui o que... Toda essa oração aqui até o ponto é a oração subordinada substantiva. Para a gente descobrir a classificação dela, nós temos que analisar a oração principal, que é a que vem antes do que, né, da conjunção integrante. Então, aqui, o verbo necessitar, ele é um verbo transitivo indireto, porque quem necessita, necessita de algo, de alguma coisa. Como que eu sei que ele é direto ou indireto? Pelo uso da preposição. Observe aqui que na outra nós não usamos preposição entre o verbo e a conjunção. E tem a questão de sentido, né? Sempre quando você for fazer essa pergunta e dar esse sentido para descobrir o complemento, se nesse sentido ter a necessidade do uso de uma preposição, esse verbo ele é transitivo indireto. Então, logo, essa segunda oração ela é uma subordinada substantiva objetiva indireta. Ok? A quarta oração diz o seguinte: tenho medo de que a sucuri me mordam. Vamos ver a oração subordinada? Olha a conjunção que. Então, daqui até o ponto é a subordinada. Nós vamos analisar a oração principal, ver alguns elementos aí que se destacam. Aqui você já vê que também tem uma preposição. Só que observe o seguinte, nessa oração, a preposição, ela está próxima de um nome, né? No caso, medo aqui. Lá na outra, ela está próxima de um verbo. Quando a preposição completa o sentido de um verbo, a gente vai classificar o verbo como transitivo indireto. Quando a preposição está próxima de um nome, esse termo que ele complementa, a gente chama de complemento nominal, né? Complemento nominal. Então, logo essa oração, ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Aqui que a gente vai classificar, porque aqui ela tem como elemento principal um nome, né? Um substantivo. A outra oração, meu medo é que o boto me pegue. Olha aqui a conjunção integrante que. Então, é essa oração que nós vamos classificar como subordinada. Essa oração aqui, o que ela tem sintaticamente? Ela vai ter meu medo, um sujeito, mais o que é um verbo de ligação. Então, quando na oração principal vir essa estrutura de ter o sujeito mais o verbo de ligação, essa segunda oração ela é uma subordinada substantiva predicativa. Por quê? Porque ela exerce a função de predicativo do sujeito, né? Que o sujeito vem na oração principal. Ah, professora, mas ela tem verbo de ligação, é muito parecida com a subjetiva. Mas qual é a diferença? Tem um detalhe aí. Nessa oração eu vou ter o sujeito próximo do verbo de ligação. Isso que vocês vão ter que observar na oração principal, que é essa que vem antes. Olha aqui, vamos voltar aqui na oração subjetiva. Eu não tenho sujeito. Por quê? Porque a oração subordinada
ela que vai exercer essa função de sujeito da oração principal, né? Então, por isso que ela é chamada de subjetiva. Eu tenho o verbo de ligação, mas eu não tenho o sujeito, porque o sujeito acontece na segunda oração. Ok? Entenderam aí um pouquinho essa diferença? E a última, ela é mais tranquila. Ela é uma oração subordinada substantiva apositiva. Por que ela é apositiva? Porque ela exerce a função de aposto. É só vocês lembrarem lá do conceito da função do aposto. O que o aposto faz? Ele explica algo, ele é um termo acessório que tem essa função de explicar. Olha só o sentido dessa oração. Este era o meu receio, que o boto me atacasse. Olha a função de toda essa oração de dar uma explicação para algo que foi dito antes, né? Normalmente, as orações apositivas, elas vêm introduzidas por pontuações. Normalmente, não é uma regra assim que acontece em todos os casos, mas normalmente pode vir os 2 pontos, ou os traços, né? Ou vírgula, mas o mais comum é usar os 2 pontos mesmo para destacar, para dar ênfase nesse tipo de oração, ok? E aí, entenderam? Espero que vocês tenham entendido. E agora a gente vai ver na próxima imagem, vamos ver a imagem, algumas questões com relação ao verbo, que é para a gente dar continuidade às subordinadas, tá? Então, vocês lembram das formas nominais do verbo? Quais são as formas nominais dos verbos? Nós temos 3 formas nominais, que é o particípio, o gerúndio e o infinitivo. São as 3 formas nominais do verbo. Mas por que a gente fala formas nominais? Vamos ver a imagem, para a gente entender um pouquinho isso? Por que nós chamamos de formas nominais? Olha só, são chamadas de nominais pelo fato de desempenhar um papel semelhante aos dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios. E sozinhas, elas serem capazes de expressar os modos e tempos verbais. Então, essa é a função das formas nominais do verbo, porque ela vai meio que mudar a característica dela de classe gramatical, né? Mas sempre na posição de verbo, só que com o sentido de substantivo, né? Adjetivo ou advérbio. Vejamos aqui alguns exemplos no quadro que também foram retirados lá da nossa crônica. Olha aqui, contar as histórias que me fazem lembrar. Vejam aí os verbos que estão destacados, contar e lembrar. Então, são verbos que estão numa forma nominal, que é o infinitivo, porque termina com R, né? E esse infinitivo, quando ele termina com o R lá, ele é chamado de infinitivo impessoal. Por quê? Porque não dá para você saber que pessoa do discurso ele se refere, né? Então, não dá para você ter essa conjugação verbal, por isso que ele é impessoal. Olha a outra frase. Escrevi as histórias para que, olha o verbo marcado, escrevi. Já aqui, escrevi, essa desinência aqui do i, dá para você descobrir a pessoa do discurso, que seria eu. Eu escrevi, então aí é um infinitivo pessoal, quando você consegue identificar a pessoa do discurso, né? Nesse caso é a primeira pessoa, ok? Além dos infinitivos pessoal e impessoal, nós temos o gerúndio, que é uma ação continuada, né? Nós pegamos também lá do trecho, nascendo, crescendo, escrevendo. Sempre vai ter esse sufixo aqui, né? Endo, ando, dependendo do verbo. E o particípio, nascido, crescido, escrito, que é uma ação acabada, né? Ele tinha crescido, ele tinha escrito uma lenda. E sempre o particípio, ele vem numa locução verbal, né? Ele vem com outro verbo auxiliar para transmitir o sentido na oração. Vamos ver uma imagem? Olha aqui. Por que nós estudamos as formas nominais? Para a gente saber que existe as orações reduzidas. Essas orações reduzidas, elas são introduzidas pelas formas nominais, essas que a gente acabou de ver, né? Ou por infinitivo, gerúndio ou particípio.
e elas não são acompanhadas por conjunção. Então, veja comigo aqui o exemplo no quadro. O personagem afirmou que tinha medo de sair sozinho de casa. Essa primeira oração aqui, ó, todinha, ela tem a conjunção que, então ela é uma subordinada substantiva. Quando a gente vai reescrever ela na forma reduzida, o que você tem que fazer? Tirar a conjunção e usar uma dessas formas nominais. Aqui, nós usamos o infinitivo impessoal, né? Olha, para ter mais sentido e coerência com o que foi dito antes, né? O personagem afirmou ter medo de sair sozinho de casa. Então, é só para vocês observarem que existem várias formas de a gente escrever alguma oração, né? Seja ela mais longa com o uso da conjunção ou seja ela reduzida, ok? Então, chegamos ao final de mais uma teleaula. Eu espero que vocês tenham aprendido. Façam um mapa mental no caderno de vocês, que nós estudamos hoje as orações subordinadas substantivas, as formas nominais e um exemplo de oração reduzida, né? De uma oração substantiva, ok? Então, vamos ver nossa frase final. Não desista de nada só porque é difícil, pois o que é difícil de se conquistar também é difícil de se perder. Então, prossigam nos estudos com muita dedicação e até a próxima.